paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje damos início a mais um trimestre para a glória de Deus. Iniciamos com a lição de número 1. Mas antes, eu quero fazer a apresentação da capa da lição e de todos os temas que nós estaremos abordando no decorrer desse trimestre. A lição é esta daqui, que tem por título Na Cova dos Leões. O exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Então, querido professor, nós trataremos sobre a maravilhosa história do profeta Daniel, seus companheiros ali na Grande Babilônia e também o teor escatológico que os seus escritos nos apontam. O comentarista da lição é o pastor Valmir Nascimento. O mesmo, ele é jurista, mestre em teologia, doutorando em filosofia. É pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Cuiabá. Então, nós estaremos estudando com esse grande homem de Deus. Estudaremos alguns temas, como por exemplo, Daniel em uma jornada de fidelidade, como viveremos na Babilônia, é outra temática, conservando os valores e guardando a identidade, uma firme decisão de não se contaminar, a revelação de Deus confrontando o secularismo. Estudaremos ainda a lição número 6, coragem para enfrentar a fornalha ardente, Deus abate o coração orgulhoso, a consequência destruidora do prazer carnal, entre a lei de Deus e a lei dos homens. Aí chegamos na lição número 10, que trata especificamente de questões escatológicas. Os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Revelações sobre o tempo do fim, estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. E a última lição, o fim de todas as coisas. Então nós teremos nesta lição pelo menos duas perspectivas de estudo, a histórico-cultural e a escatológica. Nós estamos recebendo aqui para completar a nossa equipe, a nossa irmã Sinara. Então agora nós somos 3, eu, irmão Pedro, a professora Raquel Monteiro e a professora Sinara. Nós estaremos juntos esse trimestre para a glória de Deus. A lição de número 1 tem por título Daniel, uma jornada de fidelidade. O texto principal nos diz: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Está escrito em Daniel, capítulo 1, versículo 3. O resumo da lição nos diz: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, entender o panorama geral do livro de Daniel, compreender o contexto histórico da vida do profeta e refletir a respeito da chegada dos jovens hebreus na Babilônia. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito em Daniel, capítulo 1, dos versículos 5 ao 14. É importante que você faça essa leitura conjunta com toda a sua classe. Querido professor, na lição de hoje, nós temos um diferencial. Não vamos apresentar tópico por tópico como costumamos fazer. Por se tratar da primeira lição, nosso objetivo é trazer um panorama geral, uma análise sobre os principais temas, conteúdos que nós estaremos estudando nesse trimestre, ok? Só para tocar rapidamente nessa lição, você precisa saber e fazer o panorama geral dela para os seus alunos. Apresente autoria, mensagem, divisão do livro de Daniel, tudo isso vem nesse tópico 1b da lição. Depois você vai tratar um pouco do contexto histórico, os reis, os últimos reis ali de Judá, antes da invasão babilônica. E depois você vai falar da relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Que o mundo, apesar de muitos anos depois, tem muita coincidência ainda, existem muitos pontos em comum. É por isso que a mensagem de Daniel, embora seja uma mensagem antiga, pensando no nosso tempo, ela contém conselhos muito atuais.
estratégias muito contemporâneas que nós precisamos, devemos usar para os nossos dias. Então, o livro de Daniel continua sendo um grande exemplo, um grande conselho, dica, instrução de Deus para os nossos dias atuais, sobretudo para a juventude. Agora, nós queremos convidar com muita alegria nossa irmã Sinara, que iniciará os pontos que nós precisamos estar por dentro, atualizados, familiarizados, pois eles serão abordados no decorrer do trimestre. Então, a irmã Sinara vai comentar um pouco com vocês da parte histórica cultural. Logo em seguida eu retomo com a parte escatológica, porque nós temos mais ou menos uma divisão na nossa lição. Da lição 1 até a lição 9, nós trataremos sobre essa parte histórico-cultural com temas transversais, como fidelidade, identidade, orgulho, prazer carnal, hedonismo, entre outros assuntos. E a partir da lição número 10 até o fim, nós trataremos sempre de visões, revelações de Deus ao profeta, que trata de um futuro próximo em relação ao tempo que o profeta viveu, muita coisa aconteceu historicamente, e também de um futuro escatológico, que nem nós mesmos vivenciamos ainda esse período. Isso é lá para depois do arrebatamento da igreja, mas nós estaremos tratando devagarinho. Não é um tema fácil, escatologia é um tema difícil, um tema complicado, tem muitas especulações, e aí a gente precisa entender essa nossa limitação normal do tema escatológico, que não é fácil, mas não desistir, lutar, querer trazer para a sala de aula com os nossos alunos o melhor ensino possível, um domínio de conteúdo. Então, para isso, nós estamos disponíveis aqui para ajudá-los no que pudermos. Então, a irmã Sinara, com a parte histórico-cultural, em nome de Jesus. A paz do Senhor, professor Pedro, a paz do Senhor, professores. Neste trimestre, nós iremos estudar a lição baseada no livro do profeta Daniel. Daniel, ele nasceu mais ou menos 640 anos antes de Cristo, no reinado do rei Josias. E ele foi deportado para a Babilônia aproximadamente com 14 anos. O livro de Daniel, na Bíblia cristã, ele está inserido, classificado no 5º livro dos profetas maiores. Porém, na Bíblia hebraica, como a Bíblia é uma divisão diferente da cristã, o livro de Daniel está nos escritos sapienciais, que se divide em poesia e história. Ele está nos escritos históricos. O livro de Daniel, ele se divide em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6, vai contar todo o contexto histórico de Daniel sendo deportado de Judá para a Babilônia, pelo comando do rei Nabucodonosor, ele chegando na Babilônia, vai contar a história da resistência dele não se contaminar com os manjares do rei, vai contar a revelação que ele teve do sonho do rei, também a gente vai encontrar ele discernindo o sonho da árvore de Nabucodonosor, também o escrito na parede da mão de Deus para Belsazar, e o que aconteceu também com o rei Dário na cova dos leões. Todos esses fatos da vida de Daniel e de seus amigos, também da fornalha ardente, está contido nesses capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 6. E é importante a gente, quando em sala de aula, começar a dar aula para nossos alunos, a gente fazer todo aquele contexto histórico, trazer para nosso aluno o que estava acontecendo em Judá, por que Nabucodonosor invadiu e levou o povo judeu para a Babilônia. E essas histórias, essas respostas, a gente vai encontrar no livro de 2 Crônicas.
Segundo os Reis e no livro de Jeremias. Então, é importante a gente abordar esses 3 livros como pano de fundo para que o aluno venha entender o motivo por que Deus interveio em Judá. Por qual motivo Deus deu essa permissão, que foi Deus, para que Nabucodonosor invadisse Judá e transportasse os filhos de Israel. E entre eles, Daniel e Azarias, Misael e Ananias. Todos eles foram deportados para lá. E é também bastante interessante que traçamos uma linha do tempo, contando pode ser até desde o nascimento de Daniel, o tempo que ele foi deportado para a Babilônia, e também o período que ele ficou, os anos que foram acontecendo, porque ele chegou com 14 anos, e quando chega no contexto da história da Cova dos Leões, Daniel já está com 82 anos aproximadamente, a 84. Então, é importante traçarmos essa linha do tempo para que o aluno tenha essa ideia. Também a gente vai encontrar na lição, o comentarista, ele leva esse aspecto cultural de como era essa Babilônia. Sabemos que a Babilônia, ela tem uma sociedade bastante elevada, com muito conhecimento em ciência, em artes, tinha templos muito esplêndidos, belos, inclusive tinha até os jardins suspensos, que foi até reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E é bom também a gente contextualizar como era a educação lá, porque os 3 jovens, quando chegaram em Babilônia, eles passaram 3 anos estudando as leis, como deveriam os costumes. Então é bom a gente também mostrar todo esse contexto cultural sobre a religião, que eles eram politeístas, tinham um Deus principal. Tudo isso é bastante importante. E o comentarista, dentro da lição, ele nos leva a fazer esse link. A gente leva o aluno até Babilônia, mostra todo o contexto e traz ele de volta para a nossa realidade. E aí faz essa comparação. O que Daniel enfrentou lá chegando em Babilônia, que é uma cultura totalmente diferente de Judá, e o que nós estamos aqui, que nós também somos peregrinos em terras estranhas, nós não somos deste mundo. Então, como Daniel se comportou, como ele enfrentou os desafios, e nós, como iremos enfrentar esses desafios, como iremos nos comportar? Ali a gente encontra toda essa resposta no contexto histórico do livro de Daniel. É uma lição muito maravilhosa e rica para o nosso crescimento espiritual através do testemunho e das atitudes de Daniel e seus amigos. A segunda parte do livro de Daniel, ela se inicia no capítulo 7 e vai até o capítulo 12, e é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E nesta parte, ela contempla visões, mensagens proféticas, que o nosso professor Pedro dará continuidade com a parte, vamos dizer assim, escatológica. E que Deus nos abençoe, que tenhamos um terceiro trimestre abençoado e possamos passar muitas coisas boas para os nossos alunos. Deus nos abençoe. Olá, meus irmãos, estamos de volta. Depois dessa excelente exposição da nossa irmã Sinara, eu venho agora com a parte escatológica. Como ela já falou, existe uma divisão do livro do profeta Daniel também em relação a esses temas. Na lição eu já apresentei a vocês, antes mesmo da irmã Sinara ter a sua oportunidade de fala, mas no texto de Daniel nós temos também a divisão. Por exemplo, os 6 primeiros capítulos do livro possuem predominantemente o gênero literário histórico. Já os últimos 6 capítulos, para formar os 12, sofrem uma modificação na narrativa para os gêneros, visões e profecias. Então, desse modo, o livro tem aspectos apocalípticos / escatológicos. Eu coloco aqui. Pois bem. A primeira grande revelação, que a partir do capítulo 10 nós veremos, e tem muito a ver com o sonho do rei no capítulo 2, e aí a gente precisa ficar fazendo esse paralelo direto, é sobre 4 visões que Daniel tem em relação a animais. As 4 visões do profeta ocorrem em períodos diferentes. As 2 primeiras é no domínio babilônico e as 2 últimas no período Medo-Persa. É importante nós termos essa diferença.
Outra coisa também que eu quero esclarecer aqui é que, embora as visões tenham sido escritas a partir do capítulo 7 do livro de Daniel, algumas aconteceram cronologicamente antes. Isso não quer dizer que está errado ou está contraditório, não. Ele vai apontar a época em que ele teve a visão. Então, coisas que aconteceram nos capítulos anteriores, a visão, mesmo vindo só no capítulo 7, aconteceu em volta do capítulo 5, mais ou menos. Por exemplo, o capítulo 6, tudo que é narrado aconteceu, e a visão que está no capítulo 7, Daniel teve ela antes do que aconteceu no capítulo 6. Então, só esse esclarecimento cronológico para a gente poder ficar a par da situação. Pois bem, deixa eu prosseguir aqui. 4 animais, Daniel teve essa visão. Essa visão, a partir dos estudos, ficou entendido que ela precede em aproximadamente 10 anos o evento narrado no banquete de Belsazar, no capítulo 5. Então veja, capítulo 7 vai começar a tratar sobre isso. 10 anos antes do que aconteceu no capítulo 5, foi o período, cronologicamente falando, que Daniel teve essa visão. Então a gente precisa ficar ligado nessa informação. O primeiro animal que ele vê vai representar a Babilônia, que é um leão, e representa também a cabeça de ouro da estátua lá de Daniel capítulo 2. E aí a gente vai destrinchar ao longo do trimestre, quando a lição de fato chegar, mas só para adiantar a demanda de conteúdos que nós temos para estudar, nos atualizarmos. Então esse leão não é nem um monstro apenas, é uma representação do império e domínio da Babilônia. Nós temos depois do leão um urso, que representa o segundo império mundial do tempo dos gentios, que foi a Pérsia. E é interessante que o urso representa o império medo-persa. E essas costelas que ele está na boca representa justamente as nações que ele já havia conquistado. E esse animal tem a ver, ou está diretamente relacionado com o peito de prata do capítulo 2 também. É por isso que o tempo todo a gente tem que fazer esse paralelo. Aí depois nós temos a outra visão, que é do leopardo, que representa o império da Grécia. Depois dessa visão do leopardo, nós temos um quarto animal. Aí esse daqui é um animal desconhecido. Ele representa as pernas e os pés da estátua lá do capítulo 2, do sonho. E esse quarto animal aqui seria um rei, como os outros animais. Vai ser justamente o Império Romano. Só que este quarto animal tem um mistério nele diferente dos outros, porque ele vai revelar até o governo do anticristo e depois já anunciando a segunda vinda de Jesus com poder e grande glória para vencer esse domínio do anticristo aqui nessa terra. Então aí são questões escatológicas. Nós cremos que acontecerá pós arrebatamento da igreja, porque somos pré-tribulacionistas. Então nós temos aqui, nesses 4 animais, os 4 governos, os grandes governos mundiais, impérios, da época dos gentios. Primeiro Babilônia, né, que já estava, depois veio o Medo-Persa, depois a Grécia e depois Roma. Nós vamos ver nesse animal um chifre pequeno que faz alusão ao futuro anticristo. E aí nós cremos como pré-tribulacionista na nossa teologia assembleiana que isso só acontecerá pós arrebatamento da igreja. Não é para nós nos preocuparmos com esses acontecimentos, no entanto é importante que conheçamos. Em nome de Jesus, nenhum de nós estará aqui quando isso estiver acontecendo na Terra. Trataremos dos pormenores, né, do decorrer da lição, mas deixe-me passar aqui. Depois da visão desses 4 animais, dessa revelação, ele vai ter outra visão, que é um carneiro e um bode. Uma luta entre eles. Muitas pessoas falam que foi o ataque às Torres Gêmeas,
que já aconteceu, que não tem nada a ver com o fim dos tempos, numa perspectiva escatológica, mas na verdade a nossa teologia entende que essa revelação, segundo a palavra de Deus, não tem nada a ver com o ataque às Torres Gêmeas. Já aconteceu historicamente, que é justamente a batalha do Império Medo-Persa e o grego, quando o grego vem e destrói, digamos assim, o Império Medo-Persa e toma agora o lugar primeiro, né, no mundo de então. Então, já se cumpriu historicamente, porém, numa perspectiva escatológica, também irá se cumprir, porque tem a ver também com o anticristo no fim dos tempos, porque tem uma figura aqui que já se cumpriu, que revela o Antíoco Epifânio, o Antíoco IV, que seria um homem que tinha profanado o templo na época dele, mas ele prefigura um tipo do anticristo, que é aquele personagem de Apocalipse, que nós entendemos, mais uma vez, repito, que só se apresentará de maneira efetiva mesmo e total, dominadora, pós arrebatamento da igreja. Então, olha os conteúdos que nós precisamos ficar atentos, professor. Dando continuidade de maneira bem rápida, a gente precisa ficar atento ainda às 70 semanas que Daniel demora a entender, mas depois ele acaba entendendo. E aí é uma revelação muito extraordinária, porque contempla um período histórico dos dias de Daniel até o final do tempo, quando Jesus vier com poder e grande glória reinar aqui nesta terra. Então, um espaço temporal gigantesco, e Deus revelou a Daniel há muitos e muitos anos atrás, pela sua infinita bondade. Atualmente, com todos os estudos escatológicos e com a revelação divina para nós entendemos com bastante clareza nessas 70 semanas. Mas Daniel confessa, né, que estava muito difícil a compreensão, ele não entendia. Para finalizar, após as 70 semanas, que é o que a gente vai destrinchar direitinho quando for o momento dessa lição, eu queria trazer a batalha do Armagedon e o livramento de Deus para a nação de Israel, que é revelado também ao profeta Daniel. Nós hoje entendemos melhor. Então, já no capítulo 11, final do capítulo 11 e o capítulo 12, nós veremos a guerra no Armagedon, quando o anticristo, junto com outras nações, tentam destruir Israel, e ao clamor de Israel por Deus, Jesus vem junto com a igreja também salvar, dar o livramento a Israel. É quando se cumpre que todo olho o verá, porque no arrebatamento da igreja será secreto, mas nesta segunda vinda com poder e grande glória, todo olho verá, e Deus estará aqui implantando o seu reino milenar. Então, eu quero trazer, ou trouxe, melhor dizendo, apenas alguns pontos que nós precisamos entender, que será necessário revisitarmos alguns livros, fazermos uma reciclagem do que nós entendemos, porque o tema escatológico não é fácil. E aí é importante que nós estejamos com o estudo em dia para trazermos o melhor ensino para os nossos estudantes, para a glória de Deus. Eu trago aqui algumas sugestões, né, de leitura. Primeiro, o livro de apoio, né, do nosso pastor Valmir Nascimento. É o livro que dá base para essa lição. Trago também aqui uma visão geral da profecia bíblica, a cronologia do fim dos tempos. Um livro bastante interessante também. Trago também Erros Escatológicos que os Pregadores Devem Evitar, da CPAD, pastor Ciro Sanches. Muito bom também. E por fim, não menos importante, do nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, referência,
Daniel e Apocalipse, como entender o plano de Deus para os últimos dias. Então, o livro de Daniel é conhecido também como Apocalipse, né, do Antigo Testamento. É importante que nós busquemos subsídios para que juntos possamos trazer o melhor conteúdo para nossos estudantes. Então, desde já, eu agradeço a sua presença até aqui. Desejo um trimestre abençoado, que Deus possa nos ajudar grandemente e que nós e a nossa classe cresçamos juntos na graça e no conhecimento de Deus. Então essas foram as nossas dicas, nossos apontamentos para esse novo trimestre. Então não esqueça de curtir esse vídeo, comentar caso ache necessário. Nossos vídeos vão ao ar toda quarta-feira após o estudo para professores de adultos. Que Deus lhe dê uma aula abençoada a todos. A paz do Senhor.